E quando a gente fala de todos esses assuntos, a gente já está entrando aqui em algo que está pressuposto na realização de todas essas questões, que é a membresia da igreja. Mas a palavra membresia, às vezes, não é tão usada nos contextos de algumas igrejas, principalmente na atualidade, onde as pessoas estão cada vez mais aversas a todo tipo de compromisso, né? E poucas pessoas entendem o que realmente é uma membresia, o que é fazer parte de uma membresia. Então aqui vale a importância desse livro do Nove Marcas, que é uma marca da Igreja Saudável, é a membresia da igreja, e que a gente precisa conversar. Então vamos começar aqui sobre essa definição, né? O que é membresia? De maneira geral, o que é membresia? Quando nós pensamos na igreja como corpo de Cristo, que é uma definição que a própria Escritura traz, né? A Escritura Sagrada vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Isso. E aí a própria Escritura Sagrada vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, né, verso 12, que assim como um corpo tem muitos membros, né, e todos esses membros constituem um só corpo, assim também é a igreja com relação a Cristo Jesus, sendo ele o cabeça da igreja, e nós somos membros desse corpo. Então, essa figura de membresia, ela está clara na Escritura Sagrada. E, inclusive, o apóstolo Paulo vai desenvolver a ideia de que nós somos membros diferentes, quer dizer, ele diz, né, um é dedo, o outro é nariz, o outro é olho, o outro é boca, o outro é ouvido, né, e todos os membros precisam uns dos outros, e ninguém pode se achar superior ao outro. Um membro dizer, eu sou mais nobre do que o outro. Não, o corpo só é completo quando todos os membros estão ali funcionando em comum acordo, debaixo, obviamente, da orientação que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Né? Ele é a cabeça do corpo e o cabeça da instituição. Né? Sim. Que é outra coisa interessante da igreja, né? Que a igreja ela é uma instituição, mas também é um organismo. É verdade, olha aí. Então a gente vê já mais dessa complexidade aí e dessa membresia então apontando para esse número de pessoas que pertence a esse corpo, né? Num quesito geral, falamos então aí da membresia como parte do corpo da igreja invisível, né? E quando nós olhamos para o contexto da igreja local, o que significa membresia? A membresia na igreja local é a reunião de irmãos, né, de pessoas que entendem o seu chamado para fazer parte deste corpo, dessa grande família da fé, que também é outro termo usado na Escritura Sagrada para a igreja, né, a família da fé. Então, a membresia é quando uma pessoa, e o Leeman vai falar muito bem sobre isso no seu livro A Membresia da Igreja, quando nós entendemos que, como família da fé, não somos chamados para caminhar isolados, sozinhos, mas membros dessa família que se reúne, ora um pelo outro, ouve um ao outro, né, edifica um ao outro, né, nos seus testemunhos, naquilo que conhece da Escritura. Então, a membresia é o ajuntamento de pessoas que entenderam a importância da comunhão, a importância da coletividade, a importância de se fazer parte de um grupo de pessoas que creem na mesma coisa, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só missão. Por isso que a unidade da igreja na Escritura Sagrada é tão importante. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, né, ele chama a atenção da igreja quando começaram a surgir no meio de vários grupos, discussões, partidarismos, facções, né? E ele diz, olha, isso não pode acontecer no meio da igreja, né? Esses grupos sectários, né? A igreja é chamada para ser um corpo unido. Então, a membresia hoje é isso, na igreja visível, é um grupo de irmãos que entende a importância de caminhar juntos e de servir ao Senhor juntos nos dons que o Senhor já deu a cada um, né, para a glória de Deus, e por isso ela é fundamental. Não é
possível, segundo a Escritura Sagrada, alguém viver uma vida cristã desassociado da unidade da igreja, do corpo. Isso é importante da gente destacar, né? Faz parte tanto dos deveres como dos privilégios de um cristão, né? A gente vai enfatizar um pouco mais disso, mas eu acho que quando a gente entra nesse assunto, Leonardo, principalmente na atualidade, com o movimento dos desigrejados por aí, as pessoas achando que ser igreja é meu relacionamento pessoal com Jesus e basta isso, ouça um sermão na internet, está tudo certo, né? E a gente vê que não é isso, mas as pessoas às vezes questionam, tá, e onde é que está a membresia na Bíblia? Onde é que a Bíblia está falando de membresia? A Bíblia fala de membresia de alguma maneira? Quais são os exemplos que nós poderíamos dar de membresia de igreja local nas Escrituras? Eu creio que o melhor caminho é toda a exegese de 1 Coríntios 12, né? E Romanos também vai falar sobre isso, sobre a membresia. Romanos capítulo 12, né, também fala, versículo 5, né? Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E assim, são vários textos que voltam a essa figura, né, principalmente na teologia paulina. Então, é uma resposta muito simples. Leia Romanos, leia 1 Coríntios, que você vai encontrar inúmeros textos, né, falando sobre a importância dessa membresia e dando a cada pessoa a definição clara da importância da membresia de se fazer parte desse corpo. O texto de Hebreus, por exemplo, diz que nós devemos viver em unidade, que ninguém deve deixar de caminhar, né, com o corpo que é a igreja. Então, eu creio, Saulo, que o mais importante para a pessoa é se submeter àquilo que a Escritura orienta. Quando uma pessoa diz assim, quais são os textos da Escritura, como você mesmo agora acabou de comentar, que fala sobre membresia, você diz assim, olha, tem os textos de Romanos, nós temos textos de 1 Coríntios 12, nós temos os textos de Hebreus, nós temos Filipenses, nós temos o Novo Testamento inteiro. Agora, me diga um versículo, um só versículo, em que você é chamado a não pertencer a uma igreja. Verdade. No Novo Testamento. Né? Então me diga, onde você, no Novo Testamento, vai dizer que disse o Senhor Jesus, não pertença à igreja, não faça discípulos, não batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não existe. Sim. Então, toda a Escritura, ela vai nos conduzir à unidade, e à unidade para serviço. Efésios capítulo 4, por exemplo, a partir do verso 11, você tem ali a descrição, né, dos apóstolos, dos pastores e mestres, dos evangelistas, e vai dizer, para que nós temos esses irmãos chamados, qual é a função deles? O texto vai dizer, Efésios 4, 11 em diante, para que esses irmãos possam treinar os membros para que os membros executem o seu serviço e a igreja seja edificada. Então você tem um grupo que é chamado para treinar, um grupo que é chamado para, em sendo treinado, executar, e o resultado dessa unidade, a edificação da igreja. Isso está em Efésios, capítulo 4. Então, são vários os textos que somam essa visão e missão da igreja, sempre caminhando na unidade. Nunca ninguém é chamado para viver uma vida sozinha, sem comunidade, sem servir dentro de um corpo, que é a igreja, dentro da família da fé, que é a igreja.